Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Minha Cidade Tem Gente do Bem. Todo mundo aí, obrigado pela presença aí, a gente é uma satisfação estar com vocês aqui e a gente passar um pouco de conhecimento para vocês e uma troca também, que a gente aprende muito e a gente passa também o que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Nós estamos trazendo aqui o projeto Minha Cidade Tem Gente do Bem, que o objetivo é que a gente pegue as pessoas e registre o máximo possível de pessoas que têm histórias para contar. E às vezes a gente chega nas cidades e às vezes a cidade não teve o cuidado de registrar em livros, que hoje em dia é mais difícil ainda, ou só verbal vai se transformando e vai perdendo um pouco da história. Então, o objetivo da Minha Cidade Tem Gente do Bem é registrar as pessoas que estão ainda com a gente, porque hoje em dia o pessoal morre sem avisar antes, né? Vão morrendo, aí não vai lá registro, mas aconteceu isso, a gente perdeu muitas vidas aí nessa pandemia que teve, não deu tempo de muita coisa ser registrado, muitas pessoas foram, não conseguiram deixar a sua marca na terra, né? Felizmente fez uma passagem rápida. E o projeto que a gente está vindo com o PROAC é isso, para incentivar as pessoas a começarem a registrar o que está do seu lado, seu vizinho, a sua tia, a sua avó, começando dentro do núcleo familiar mesmo, dos amigos, para a gente poder ter histórias para contar e quem sabe depois fazer nas cidades aquela coisa da história através do audiovisual. E muito providencial isso, porque quando lançaram o projeto Paulo Gustavo aqui, a minha primeira ideia foi registrar os artistas que estão fazendo o projeto e toda a cultura antiga que passou, procurar pessoal de grupos que já existiram, acabaram. Esse pessoal que fez a cultura da cidade, para mim está sendo muito importante esse curso aqui. Então o objetivo da gente é isso, vir nas cidades, incentivar as pessoas, quem já está trabalhando, ir mais ainda, se desdobrar mais ainda, registrar cada momento da cidade, para a gente começar a fazer essa troca de informações, porque muita gente não conhece a história da cidade, às vezes não conhece uma vizinha que foi super importante para a cidade, que ajudou na construção da sociedade, e é uma forma da gente também valorizar as pessoas, né? Uhum. E falar, eu fiz parte da história da cidade.
Então é legal isso. Meu nome é Luiz Cláudio Daniel, eu sou jornalista também. Eu sou do teatro, eu nasci dentro do teatro e depois eu fui migrando automaticamente para o audiovisual. E daí eu vim com essa bagagem de teatro, você sabe que você faz tudo, né? Teatro você aprende tudo, cenografia, aprende luz, aprende sonorização. E eu vim me especializando também. Eu fui aproveitando as oportunidades que teve. A gente fez um intensivão no Rio de Janeiro, no CTAV, não sei se você conhece, que é a antiga Embrafilmes. Acho que é ali na... Logo na entrada da Brasil. Isso. A gente ia toda quarta-feira para lá, ficava o dia inteiro, foi 6 meses, né, Cláudio? 6 meses lá. E a gente foi se aprimorando, buscando. A Cláudia já é do audiovisual há mais tempo que eu. Eu fui convidado para preparar os atores para um curto que a gente ia fazer. No fim, eu acabei virando diretor do curta, daí o audiovisual me picou, daí você não sai mais. É engraçado isso. Eu ia só para preparar o elenco só. Fui convidado para a preparação do elenco. No fim, depois, o processo foi tão louco que eu virei diretor do... Bebeu a cachaça, ferrou. Eu sou pedagogo também e fiz arte e educação também, mas isso para poder a gente ir aprimorando a didática e aprimorando também nos projetos da gente, para a gente conseguir chegar ao mais novo possível das pessoas para poder ir criando essa sementinha. Daí eu deixo a palavra para a Cláudia. Eu vou passar a palavra para o Dedé, para o Dezinho que está ali, porque eu vou a introdução para começar comigo. Eu faço de novo a apresentação e continuo. Olá, Dedé. Tem o pessoal do teatro vai fazer um monólogo. Bom dia, meu nome é André Ferreira. Como o Daniel se apresentou como jornalista, a Cláudia também sou jornalista, né? De iniciação na comunicação social. Graças à oportunidade que tivemos em 2010, como ponto de cultura, de concorrer a uma vaga na Escola Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. Eu fui um dos representantes indicados pela TV Cidade, né? Um único do estado de São Paulo a ser aprovado, currículo, prova e tal. E lá tivemos a oportunidade de fazer o curso de montagem e edição de imagem e som, junto com mais 26 amigos, né? Praticamente todo mundo que passou por lá. Hoje mantém a amizade. Durante esse tempo da Darcy Ribeiro, a gente trocou bastante experiências, né? Com outros fazedores culturais, outros realizadores cinematográficos, que a gente traz para o resto da vida, né? Eu não imaginava, por exemplo, até 2010, que eu realmente depois me tornasse montador e editor, né? Quando eu comecei o projeto a frequentar a TV Cidade Taubaté, que é a nossa matriz, né? Eu estava fazendo um curso de comunicação social e nem pensava em estar nas frente das câmeras, né? Pensava mais na questão de bastidores mesmo, né? A questão de estima, né? Em estar na frente das câmeras é muito difícil. Mas aí a gente vai, como o Daniel falou, vai sendo picado pela mosca azul, verde, amarela, vermelha, colorida, né? Da cultura, da arte, do audiovisual, a gente vai se embranhando. A Cláudia deu um empurrão para frente, vai na frente das câmeras. E aí a gente foi, né? Participar. E depois no Rio, já como um montador e editor, participar. É outro desafio, né? Você que é do teatro, também a gente que é do teatro, né? Teatro, né? Assim, Daniel, a gente sempre conversa sobre isso, que eu acho que é uma coragem extrema de enfrentar o palco, enfrentar a plateia, porque ali você tem a possibilidade do erro, né? Mas a maior desafio seu é como transformar esse erro a seu favor. Eu acho que é o grande medo que a grande parte das pessoas tem de enfrentar a plateia, é isso. Errar.
errar faz parte da contingência humana, né? Mas como você usa a seu favor, aí tem um distanciamento, né? E no cinema não. No cinema você errou, né? É lógico, pega um diretor aí, qualquer coisa, errou 3 vezes, tchau filho, vamos embora e a gente dá um jeito de colocar o outro no seu lugar. Mas a gente tem no cinema, a gente faz 20 cenas, né? Para poder aproveitar uma. Então acho que acaba sendo um outro diferencial, né? Um outro modo de trabalhar a arte, mas eu acho que é até mais cômodo, né? Para gente que tem esse medo de enfrentar a plateia. Mas estamos atuando também. Recentemente nós fizemos aí curtas-metragens e eu acabei protagonizando, até o Festival de Cinema que estava tendo. Então, esse trabalho que nós vamos fazer da minha cidade que a gente vem, ele vem muito disso, né? Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Aldo. Aldo. O Aldo até comentou aqui a respeito do cinema, né? O cinema, assim como a comunicação social, como o teatro, qualquer outra forma de cultura, ela não pode ser uma política de governo. Ela tem que ser uma política de Estado. Né? Quer quem passe pelo governo, ou por quem está aqui embaixo também, entenda ele como um elemento da nossa sociedade, da nossa cultura. Quando a gente entende isso e passa a produzir cinema, mostrando a nossa gente, mostrando a nossa cara, falando de nós, sobre nós, né? Também com o audiovisual tem muito disso, a gente dá uma outra dimensão. A gente, infelizmente, por a gente ter um aturamento, né? Aí, imperialista, que acaba prejudicando a gente entende que cinema é aquilo que passa lá na sala, né? Na sala comercial, e não é. Acho que cinema é tão importante, o audiovisual é tão importante como a gente respirar. Quando a gente pensa na produção audiovisual, pensa na produção cinematográfica, a gente está aí trabalhando elementos nossos sociais que a gente vai deixar para frente, vai deixar como registro, vai deixar como, às vezes, ponto de partida para surgimento de novos pensamentos, novas ideias, né? Agora há pouco estava conversando com o João, né? A respeito aí de Einstein, né? De escola de Frankfurt, né? Tantas referências que a gente tem que são ideias, são conceitos, são pessoas, né? E lá atrás deixaram algo para a gente, né? Que a gente usa até hoje, trabalha até hoje, ressignifica, né? E traz dentro da nossa realidade e vai deixando para as outras pessoas. Meu amigo, as informações básicas que nós temos no dia a dia, o que nós já aprendemos, né? Com tantos e tantos mestres que já passaram por nossas vidas, para quem está participando. E aí procura deixar como uma semente no lugar, na cidade, né? Mas sim como aquele humus, né? Aquela base, aquela coisa que vai fomentar, que vai despertar, que vai dar o start para procurar, né? Eu tive essa oportunidade, né? E hoje a gente já tem uma bagagem, né? Para quem em 2005 era porteiro, né? Hoje eu sou chamado de cineasta. Que lindo! Entendendo? Então a gente sabe o diferencial que isso faz na vida da gente. Primeiro alguém falar que você está muito grande para ficar ali na portaria, né? Você voa e vai procurar novos horizontes. E depois as pessoas acreditarem. Vocês têm dimensão dentro do que nós vamos falar, do que é um roteiro, do que é um quadro, do que é iluminação. Às vezes você não tem A técnica. não tem a técnica ou o olhar para. Mas você assiste, você consome. Mas se você consome um produto, algo você absorve. Tem noção para onde a gente vai, né? Então, você começar esse trabalho investigativo dentro da própria família, saber quem foi o seu
seu avô, seu biso, sua bisa, o que fez, de onde veio. Quanta gente aí tem descendência de lugares que nem sabia. Né? Nossa, veio de onde, né? Esse meu parente e tal. E aí você fala, nossa, é verdade, minha tia lá faz uma receita lá, que não é uma receita que você vê que toda a família faz. Você vai ver aquela receita veio lá do lugar de origem do seu antepassado. Enfim, isso é um bom precisa cultivar dentro da gente. Várias pessoas aqui têm motivações. Eu estava conversando com o Miguel na hora que a gente chegou, ele estava me falando que ele está fazendo um curso de turismo, né? E hoje ele faz um trabalho aqui de monitoria do acervo. Vocês três, né? Então, vocês têm uma motivação, vocês querem se profissionalizar dentro da área do turismo. E cruzeiro, uma cidade pequenininha, do interior, poucos habitantes. Gente, isso aqui tem uma história tão bonita, tão profunda, tão importante. A gente é muito importante para a ferrovia desse trecho do estado ou de São Paulo, não é só desse trechinho de cruzeiro. A gente tem uma importância na história da Revolução. A gente tem uma importância na história do café. Esse lugar que a gente está aqui, gente, só isso daqui dá muito levantamento de acervo. Até das lendas urbanas. Lenda urbana é um negócio muito legal de trabalhar, gente. Tem coisa que é verdade e no imaginário popular vira lenda. E tem coisa que é lenda e no imaginário popular vira verdade. Do lado da caixinha urbana. Vocês repararam que estão aqui só de enfeite agora, né? A gente está usando aquilo ali que todo mundo tem no bolso. E dá para fazer curta-metragem, longa-metragem, documentário, novela, o que você quiser com aquilo ali, que todo mundo tem. Então, não necessariamente você precisa ter um monte de coisa. Então, essa já é uma motivação. Porque você fala, mas eu vou fazer isso, eu tenho equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, é muito caro, até eu não consigo comprar. Gente, aqui, até agora a gente só está usando ali. A gente vai usar isso aqui depois, mas até agora a gente está usando só aquilo ali. Quantas memórias que ele precisa, assim, para poder... É muito relativo, Yádia, porque é o seguinte, lógico que quanto mais capacidade de armazenamento você tem, melhor. Só que você não precisa usar a memória interna do celular, você pode colocar cartãozinho de memória que você tem de... Sim. Entendeu? Você compra cartãozinho, você põe... Lógico que se você tiver mais RAM, né, você consegue fazer um negócio mais legalzinho. Mas tem aquele negócio, é muito relativo essa questão de você não precisa fazer uma coisa top Hollywood. Tem hora que o registro é mais importante do que toda essa tecnologia. Vou citar um exemplo. A gente estava falando aqui antes, né, do seu Pedro Bussen. Seu Pedro Bussen, ele tinha um acervo dele, na casa dele, quase do tamanho de tudo que tem aqui. Não sabemos se parte desse acervo veio para cá quando ele morreu. Não sabemos se a família jogou fora, se doou para alguém, aonde que está. E se alguém tivesse feito algum registro das memórias de São Pedro Bussen, tá certo, naquela época não tinha celular, naquela época isso aqui era muito difícil de chegar aqui, de ter acesso, mas que alguém anotasse as memórias dele, sentasse com ele, escrevesse, né? Registrasse em fitinha de áudio, alguma coisa. Hoje a gente já tem um material para trabalhar das memórias de São Pedro Bussen. Muita história de cruzeiro morreu com ele. Inclusive histórias que ele viveu, né? Nem histórias que ele estudou, que ele aprendeu, que ele escutou em algum lugar. Além dessas, muitas histórias de vida dele. Ele morreu com quase 100 anos. Morreu com quase 100 anos. Então, quanta coisa foi embora junto com ele? E se você procurar um filho, um neto dele, vai contar alguma coisa, vai resgatar alguma coisa, vai. Mas não vai resgatar 1/10 do que a memória de São Pedro Bussen tinha. Então a importância do registro, às vezes ela vai além da qualidade da produção. Às vezes ela vai além da qualidade da produção. Até porque se você pegar em toda a história do audiovisual, se você pegar os registros antigos, TV Tupi, né? A TV, o audiovisual chegou no Brasil nos anos 50. Né?
Então, se você pegar produções daquela época, você vai ver que é ruim. Se você olhar na qualidade hoje, você vai falar, nossa, devia Tupi fazer isso. Gente, era o máximo de tecnologia que tinha naquela época. E se não fosse aquilo, não ia ter nada. Não tinha onde e com quem se espelhasse, nivelar ali, pelo menos, e com o que tinha na época. Eu falo por cinema, tipo, eu sou apaixonada por cinema contemporâneo. Contemporâneo. Nós também. Tipo, você vê as produções antigas, eles não tinham CGI, não tinham efeito especial, eles faziam tudo às vezes na mão, com cenário e tal, então é muito... Era um teatro, né? Era muito na manufatura, no teatro. Gente, olha, a gente tem, nós somos cinéfilos e viciados em cinema. A gente tem um acervo lá na TV, que a gente também, as pessoas por saberem que a gente gosta e que a gente cuida, Taubaté tem alguns cinéfilos que colecionam filmes antigos e tal, e um deles morreu, a família deu todo o acervo dele pra nós. Nossa, legal. Então a gente tem filme lá, o filme mais antigo, é um filme francês de 1700 e bolinha. Gente, tem um alto de Natal que foi filmado, que o cara tá com uma varinha de pescar com a estrela de Belém assim, ó, em cima do presépio. Isso é altamente teatro. É lindo isso, é maravilhoso. E olha, quer que eu fale uma coisa? Se bobear, é uma das peças mais valiosas do acervo, é essa. De coisa, delícia colossal. Ai, que delícia! Gente, tudo certo, senta aí. Olha, tá fazendo uma feira gastronômica pra marcar a história aqui, 6 viu? de agosto, hein? 6 de agosto. Vamos mandar bala lá. Gil do Senhor Bom Jesus de Tremembé, 6 de agosto. É verdade, o Senhor Bom Jesus também é. Então. Ô Cláudio, já só um minutinho, já que você falou daquele companheiro de rádio, o João também é neto de um outro radialista. Paulo Antônio. O Ferreirinha, né? Aí, gente! O Antônio não trabalhou com a gente, Da né? nossa Ele é trupe, cruzeiro, né? da nossa trupe, ele era apresentador de jornal. Ele era o nosso William Moller. E o João é do Ferreirinha, né, João? Sou. Ferreirinha. Ferreirinha. É o da Rádio AM. Meu Deus A do Ferreirinha? céu. É a Ferreirinha? Olha isso. Ah, então, gente, olha. Eu sou do tempo mais deles lá. Nós somos, né? Mas tá tudo certo. Então, memórias, elas não são só de pessoas. Óbvio que eu sou muito fã de oralidade. Faço muito trabalho de oralidade, gosto muito de documentário, de história oral, gosto muito. A gente conhece coisas, pessoas, paisagens, lugares que a gente nem imaginaria se não fosse pela história oral de alguém, né? Então eu sou muito fã disso, muito fã desse trabalho documental, e então a gente fala muito de registro de memória de pessoas. Mas a memória não é só de gente, os lugares têm memória, os prédios, né, as edificações têm memória, as paisagens têm memória. Se você for no meio, ali na Rua 2, entrar ali no meio da linha férrea e olhar aquela imensidão de trilhos para lá, olhar de novo aquela imensidão de trilhos, você vai ver a edificação da antiga estação. Aquilo ali tem memória pra caramba, quanta gente desceu e subiu ali. Como diz a música, né? Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Vamos viajar nisso aí, gente. As memórias dos trilhos. A gente sabe que Cruzeiro teve uma participação importantíssima nesses trilhos, né? A Rio-São Paulo, né? a ferrovia, ela passou por Cruzeiro muito por influência aqui da família Novaes, né? Que recebia a família real, né? Inclusive foi um chaveco, o melhor chaveco da história foi o chaveco da família Novaes em cima da família real. Olha, gente, olha a dificuldade que vocês têm para atravessar isso aqui, bota trilho aqui, então, entendeu? O Morro dos Engenheiros tem uma história fabulosa também, né? Que eles vieram para construir a ferrovia, né? O Morro dos Engenheiros. E a gente tem, né, o bairro, né, o Morro dos Engenheiros aqui é um bairro, né? E por que ele era? Por que ela chama? Foi quando começou a construção de estradas. A Cruzeiro perdeu a significância dele como um todo, o Brasil. Mas foi nessa época, porque a última moradora dessa residência foi entre esse tempo
Ah, do museu Dona Tita. Dona Tita. Foi o último morador. E aí teve o hiato na história, por quê? Até esse período, você tem muitos livros falando, você tem muitos documentos das famílias antigas, você tem um monte de coisa que se eu vier pesquisar aqui, tem. Mas vamos lá. E aí, a gente tem uma história muito legal da época da sobre a ditadura. política, a cultura e a memória. Eu sou bibliotecário. Né? Na comunidade de faculdade tem uma linha de pós-graduação que é memória social. Né? Então, assim, eu acho que a gente falta ter isso. Eu não sei se provavelmente a ditadura mexeu muito com isso, porque existia só a política do Estado. Acabou na ditadura, né? Então, assim, muita coisa da memória. E hoje, a questão da política de Estado, isso ser uma política de Estado. Né? Por exemplo, o museu. Eu cheguei na cidade não tem nenhum ano, mas o museu ficou parado. Né? Hoje ele tem o acervo e tal, mas falta muita coisa que você está falando. Tem uma máxima que eu sou fã dessa frase, eu sou muito dura. A base dela são as artes. É a literatura, a escrita do livro, é o cinema, é o audiovisual, é o teatro, é a dança, é o canto, né? Isso tudo que compõe o guarda-chuva cultura, né? Que é o conhecimento que a gente tem que circular com ele, né? Não só ganhar e guardar, mas passar para frente. E arte começa com ar. Então ela é tão necessária quanto o ar que a gente respira. A arte não começa com ar à toa. Né? A necessidade que a gente tem das artes em benefício do desenvolvimento humano é a mesma que a gente precisa do ar para se manter vivo. E mesmo porque a arte sensibiliza o ser humano. Exato. E essa coisa de preservar, de conversar com as pessoas, isso é arte, isso é história, isso é memória, isso é registro. Disso sai livro, disso sai música, disso sai peça de teatro, disso sai cinema, disso sai tanta coisa. Né? Então, e sai os acervos para as casas de memórias. Daqui a 100 anos, quem vier pesquisar sobre quem somos nós hoje, vai encontrar o quê? É nisso que a gente tem que pensar. Hoje a gente vem aqui, a gente acha as memórias da Dona Tita. Mas e lá no futuro? Se alguém quiser saber, né, quem fomos nós, vai pesquisar, vai achar o que de nós? Nós, que eu digo, toda essa sociedade, né, desse século XXI. O que nós vamos deixar para o futuro? Para que o futuro saiba como a gente vivia, o que a gente comia, o que a gente consumia em todos os sentidos, né? O que a gente pensava, como é que era a nossa vida. Hoje a gente sabe, né, lá através de pintura rupestre, como é que era a vida há 300.000 anos antes. A gente antes de nascer tem um roteiro, né? Tem um encontro de duas pessoas, um homem e uma mulher, para poder fazer nascer a criança, tem todos os 9 meses, 8 meses, né? Passar pelo momento, aquela coisa toda. E numa produção não é diferente. Numa produção, mesmo que a gente, de vez em quando, glauberize a situação, Glauber Rocha, que é um dos grandes cineastas, que é o padrinho da escola da Darcy Ribeiro também. Ele falava pra gente ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Acho que a gente se engana um pouco quando achava que apenas tem uma ideia de fazer algo, né? Por exemplo, eu assisti um filme chamado Di. A gente fala aqui no interior a famosa frase, né? Ele estava de caso pensado. Não é de caso pensado, né? Ele tinha um roteiro na cabeça e sabia o que ele queria fazer. Expor à sociedade, à elite, né? Como que é? A farsa que é, às vezes, Nossa, mas extremamente corajoso. A cara das pessoas, né? Por exemplo, muita gente foi crítico do Cavalcante, muita gente não apoiou ele. E estava lá. Mas na hora do velório estava lá, chorando pela morte dele, do grande artista, do grande amigo, né? Ele foi filmar a hipocrisia. Ele foi filmar a hipocrisia da sociedade ali, né? E no discurso dele já falava isso. O pessoal foi tirando ele de cima do caixão, ele colocava a câmera em cima da câmera na cara do Di Cavalcante, né? Se é que o morto tem, diz que em 24 horas ainda
Dá pra ver o que está acontecendo. O Di deve ter ficado muito feliz. Né? Eu acho que hoje ele vibra toda vez que ele via do filme, né? Então, ele estava com a câmera e a ideia dele ali, ninguém sabia, quem estava fora não tinha essa dimensão. Mas ele tinha um roteiro. Né? Ele pensou todo um trabalho, um enquadramento para fazer, uma ação que ele tinha ali que tomar, né? E ele conseguiu de fato fazer do espaço de 11 anos depois ele conseguiu, né? E vai ser assim total. Então deve ter sido um roteiro. Um roteiro, por exemplo, nós fizemos um filme recentemente em que o Daniel fez o desafio, vamos falar da escuridão. Né? Um tema abstrato, né? A ausência de luz aqui do espaço ou uma metafórica, né? Estou enxergando todo mundo, mas estou vivendo uma escuridão de sentimentos, etc. E aí eu peguei o Daniel lá, ele apareceu, eu falei, senta aqui. Que escuridão você quer? Fala, escuridão. Ajudou bastante, né? Mas aí a gente foi pensando, colocando palavras na tela que remetessem à escuridão. Sejam elas sinônimos ou antônimos. Né? Vamos trabalhando. Luz, medo, penumbra, sentimentos, depressão, túnel. Dentro das palavras que escolhemos, umas 30, né? Aí a gente foi montando o texto. E saiu um filme chamado A Escuridão Humana. Esse filme que eu protagonizo. São dois elementos, o Daniel e o Daniel. E a gente conseguiu, acho que, passar uma ideia para a gente iniciar. Mas o João tem ali o segredo de onde tem essa informação para a gente começar o nosso roteiro. O João vai revelar agora de onde que é. Por exemplo, de onde você achou essa informação do roteiro? Quando as sementes vieram para cá, essa foi. Por exemplo, tem data do pau-brasil, do pau-mulato? Se eu não me engano, lá naquele, tem uma placa lá embaixo de metal que lá tem cravado a data. Por exemplo, a partir dessa imagem dessa data que nós temos lá e dessa primeira fonte, a gente pode começar um roteiro, de repente, de um curta-metragem, de uma longa-metragem, falando o primo do pau-brasil. Primo do Brasil. Se quiser fazer mais abstrato ainda, né? Para chamar a atenção, você fala o nome, primo do Brasil. Mulato, primo do Brasil. E a gente pode construir um filme a partir daí. Qual é a qualificação dela? Ou, de repente, o que ela... com quem que ela aprendeu isso? É de relevância? Então, a gente começa a construir o roteiro nosso, né, a partir da placa que tem a data ali. Quando eu instruí no jornal da escola, num livro ata da escola, no jornal da cidade aqui, né, do evento acontecido ali, quando será que foi a data certa ali? Foi algum acontecimento? As pessoas que estavam envolvidas ali, as pessoas que estão envolvidas, elas podem, elas estão vivas para contar a história, né? Então, são elementos que a gente começa a colocar nessa construção do roteiro. Chaveiro? Salgueiro. Não, o primeiro palhaço. Primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin do Benjamin, porque a primeira palhaça foi a Chamille, mas ela se apresentava como homem. Então algumas pessoas às vezes falam isso, mas o Benjamin é anterior. Benjamin. Uhum. Eu chamava Sorriga Desistido, né? Mas o enredo trazia isso. E aí eu já sabendo, porque desde criança eu tinha envolvimento em assistir circo na cidade de Taubaté, né, minha mãe. E dentro do nosso trabalho, a gente foi buscando informações, né,
sobre personagens circenses lá da cidade. E eu sempre falei, poxa vida, tem uma história rica do circo, né? Para poder fazer o projeto, começar o roteiro do nosso trabalho, eu fui na origem do circo e fui pesquisar. Hoje nós temos aí a pessoa que anda no arame, né? Os malabaristas, né? A pessoa quando pegava as frutas jogava para o ar ali, brincando ali, as pedras, ela estava de alguma forma criando a arte circense. Né? Quando ela passou até o domínio do fogo, e hoje nós temos aí as pessoas que engolem fogo, as coisas todas, né? A pessoa que passa de uma árvore para outra, nós temos trapezistas. Não, esse rapaz, ele trabalhou com um evento corporativo, trabalhou no Campo do Jordão, trabalhou no Rio, São Paulo, trabalhou na televisão, e hoje ele dá aula na escola Chapitão. A escola Chapitão é a maior escola de arte circense do mundo, é em Portugal. Eu acho que é o mesmo. Então ele vai para lá. Ele é malabarista também, palhaço. Eu sei que ele faz dublê, festa de Natal, as coisas. Que coincidência. Dos depoimentos, né? A gente pegamos muita coisa para poder explorar somente o enfoque arte circense de Taubaté. E tirar e extrair o melhor de cada entrevistado, sem perder a essência, em média de 1 minuto e meio a 2 minutos de fala. Aí vocês gravaram com todo mundo? Gravamos com as 10 pessoas. Vocês não selecionaram quem vocês iam... Não, vocês gravaram. Nós fizemos um recorte, né, quando nós fomos construindo o nosso roteiro, fomos colocando as fontes que nós queríamos entrevistar, a gente já foi fazendo um recorte de acordo com o histórico desses personagens. Já no roteiro. O histórico desses personagens já fazia parte de uma pré-seleção do roteiro. Às vezes você está num ambiente, está faltando luz, às vezes você abriu uma janela, você já consegue melhorar a iluminação para você fazer uma boa captação. Então, a gente tem que ser muito esperto nisso, a gente tem que começar a ser observador. Por exemplo, aqui, a gente está aqui debaixo dessas luzes. Essa aqui ela se compara como se fosse um difusor, porque ela foi preparada para o ambiente todo estar iluminado por igual para mostrar a beleza do tijolo, dos detalhes da madeira. Então, se eu apagar a luz aqui e abrir a janela, vocês vão ver que muda totalmente o ambiente. A gente consegue deixar o ambiente mais em penumbra. Dependendo do registro que você queira fazer, essa penumbra é importante para você. Então, você quer fazer uma coisa mais assim, sentimental, você usando pouca luz, você consegue atingir muito mais no audiovisual isso. Você já consegue levar essa imagem, essa fotografia. Então, a gente que trabalha com audiovisual, a gente tem que se preocupar muito com a fotografia que vai dar, para fazer um bom registro. Por exemplo, assim, o João trabalha aqui na parte de cima aqui. Se ele começar a fazer uma postagem todo dia de um material ali que é importante, que foi importante para a cidade, que fez parte da cidade, usando a luz natural ali, ele vai fazer um bom enquadramento. Se você começar a olhar, você vai ver que tem um lugar que vai ficar bonito, vai valorizar a peça. Então a gente tem que começar a pensar nesses detalhes. Então, se você chega numa casa que vai entrevistar o mestre tem ali um altar ali, está com as velhinhas acesas ali, às vezes aquilo ali, você não precisa falar para o mestre, vou apagar a sua vela aí porque eu vou... Não! Você vê melhor enquadramento, se está direito, esquerda. Se eu posso abrir a sua janela aqui, abrir um pouquinho a cortina, se entrar uma luz lateral, se o senhor ficar sentado do lado aqui, vai ser bom para o senhor. Então a gente tem que deixar as pessoas à vontade quando a gente vai fazer um registro para documentário, uma captação importante para um filme, até para um filme também. Uma peça de teatro, a gente sabe que a luz é muito importante. O teatro, o que ajuda muito, a gente tem que sempre mostrar que o ator é 90% do espetáculo. O restante, os 10%, você complementa. A partir do momento que a gente for num teatro, a gente ficar encantado pela luz e esquecer do ator, esquece a peça porque não foi bom. O diretor errou na mão ali.
Então a gente tem que fazer essa dosagem, a gente tem que aproveitar o ser humano. O ser humano que é importante, a gente registrar o ser humano, o que ele tem a falar. E a gente tem que deixar ele bonito. Todo mundo gosta de se ver bonito. Ninguém gosta de se ver feio. Então você deixa sempre a pessoa à vontade, aproveita. Às vezes, por exemplo, a escuridão humana a gente fez com uma lanterninha. Se vocês verem a coisa, entramos dentro do estúdio, o que tinha? Tinha uma lanterna. Monólogo, a gente fez um monólogo de um ser louco, que é uma viagem poética à loucura. A gente gravou dentro de uma caverna, que é a caverna do grafite em Taubaté, onde em 32, 45, eles retiravam grafite para fazer a Faber-Castell. Então ficou lá abandonado e a gente pegou e gravou um monólogo lá. E o ator, a gente não queria mudar a característica de dentro. O que a gente usou? Usou essas luzes de emergência encostada na coisa, porque o grafite ele tem o brilho próprio, né? O grafite ele brilha, quando ele bate a luz, ele começa a refletir, ele tem várias cores, vermelho, preto, cinza, cromo, tem tudo. Então o que acontece? A colocação da luz dentro, a gente usou 10 dessas luzinhas de emergência aí, ó. Ela tem a bateria, se você desligar ela ali, ela acende. A gente colocou de uma tal maneira que não aparece na filmagem, só que ela deu uma contraluz dentro da caverna que ficou bonito. Se você ver a fotografia da coisa, você fala, pô, não é possível, o que vocês fizeram? Vocês usaram um botão de um equipamento. Não, é a criatividade. A gente aproveitou o que tem. Você tem que aproveitar o que tem no local. Por exemplo, aqui, ó, tem janelas aqui. Quando nós chegamos aqui, estava tudo na penumbra aqui. Daí abriu a porta, daí já bateu uma claridade. Daí eu falei, pô, para a gente fazer a aula aqui, a gente vai ter que abrir todas as janelas se não ligar a luz, né? As emendas que foram feitas, né? E isso é a valorização. E às vezes é pequenas coisas, pequenos posicionamentos que você muda e você aproveita. Então a luz, ela é muito assim, singela. Ela é complemento do que você está fazendo. Só que você tem que saber usar ela. Porque se a luz ficar demais, você vai deixar a pessoa branca. E depois que você faz um documentário. Então a gente tem que escolher o cenário. Aproveita, observa, entra na casa da pessoa, vai, ó, ali está bonito ali, pode ser ali, entendeu? Fala com jeito. Porque geralmente a pessoa tem dentro da casa dela, no caso do documentário, um lugar que ela sempre gosta de ficar sentada. Aí às vezes uma questão de virar muito também, porque as pessoas, ela está abrindo a casa para você e você não pode mudar tudo. Então a gente tem que trabalhar com isso também. O baixo custo tem esse detalhe. Dá uma vivência para você muito grande, você consegue aproveitar muito mais e você consegue tirar beleza de tudo. Então, eu estou falando isso porque depois vocês vão ter que desenvolver um roteiro para a gente poder sair ali e fazer a captação. Então a gente, como não está com equipamento aqui, não está com iluminação, com nada, a gente vai ter que trabalhar com o natural. E no teatro a gente faz muito disso, né? Fernando Pamplona, carnavalesco, tem uma frase maravilhosa. Quando você não tem no bolso, você tira da imaginação. Eu acho sinteticamente fenomenal. E o teatro ele dá essa base pra gente, né? É legal isso, porque quando o cara cai direto na produção, assim, por exemplo, o cara cai direto pro cinema, não passou pelo teatro, eu acho que é uma perda tão grande, porque depois ele não consegue fazer o caminho inverso. Agora, quem sai do teatro e vai para o vídeo, a pessoa consegue transitar em todas as áreas. E agrega também, né? E agrega porque você sabe que a gente consegue levantar espetáculo com R$100, na verdade é essa. Agora uma produção, às vezes você não consegue levantar, mas se você vir com essa know-how do teatro para o vídeo, você consegue. Porque você tem aquela sacada rápida, você... Essa pessoa, primeiro, você saber que vocês querem isso dela, ela disponível, sabe,
pessoa de nós somos uma pessoa de a gente tem uma cultura toda. Nós não gole, cada um vai ter tudo de uma forma. Tem as características que são cultura, que alguém poderia, mas tem que filmar isso. Elas estão subjetividade dela em relação às duas. Tá, vamos partir do começo. A gente vai começar por que ela saiu daqui? Porque tem que ter um começo. Sim. Por que ela saiu daqui? Tá, super rapidinho, você vai reduzir bastante. Muito obrigada. E aí a gente faz. Estou pegando o título aqui. Eu estava tentando fazer um trocadilho de asma e adja itinerante. A trajetória de uma atriz que foi e voltou. Entendeu? Sim, essa aqui é minha avó, como que a senhora entrou para esse nível? Isso aí, ou resultado, para comprar essa pergunta, faz um som de um primeiro produto. Fechou? Fechou, né? Acho que Gostei, né? Aí.
Margarida. Tchau. Vamos aproveitar e você sentar aqui mais à frente para acompanhar a defesa dos colegas. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá? O que nós vamos fazer é um negócio simples, que no cinema a gente chama de pitch. Pitch nada mais é do que a apresentação da nossa ideia, do nosso roteiro para uma banca, né? Nós fizemos isso no Darcy Ribeiro e procurar mostrar as nuances do que a gente vai trabalhar, né, da ideia que a gente vai defender e o porquê que essa ideia é interessante. Eu lembro quando estava na Darcy, que nós que éramos montadores, nós não podíamos participar, porque acharam que somente roteiristas e diretores poderiam apresentar as ideias, né? Mas os montadores também têm as suas ideias, né? A gente faz filme de montagem. Então, qual grupo pode começar? Os outros, se puder sentar aqui para cá, poder acompanhar o colega. Acho que 2 minutinhos para cada um e mais uns 2 minutinhos para a gente poder até questionar eles a respeito de como vai ser o processo. Porque acho que o questionamento da gente também ajuda eles a pensar às vezes de outra forma, a construir novas ideias. Galerinha, ocupa o espaço que o André estava ocupando. Isso, chique, que aí vocês ficam em quadradinhos aqui, bonitinhos. Agora é só a apresentação, né? Isso. Ideia. Qual foi a ideia? A gente pegou a Iádia como ideia. A gente vai fazer sobre o contato dela com a cultura aqui em Cruzeiro e quando ela foi morar fora, na cidade de frente, no Rio, no caso. Aí a gente elaborou algumas perguntas. A gente quer fazer, não como uma entrevista formal, vai ser mais uma conversa, um depoimento, no caso, e ela vai contando pra gente. Vocês vão fazer interna, externa, escolher o cenário? Lá fora, né? Externa. Externa. Ao ar livre. Vocês são um grupo de 4 pessoas, por que escolheram exatamente ela? Eu acho que é a pessoa que tem a história mais interessante e do que a gente quer resgatar em termos de cultura mesmo, né? Tem mais experiências para serem trazidas e que são ricas, então, inclusive por essa coisa de ter ido e voltado. A gente quer pegar essa relação justamente dela com a cultura, né, ter ligado com a cidade, a questão da subjetividade dela em relação ao que ela viveu culturalmente lá no Rio e o que ela vive aqui hoje no Cruzeiro. Né? Viveu, Você achou uma temática interessante. Qual a estética que vocês acham mais interessante nesse contexto que vocês criaram? Close de rosto, meio corpo, corpo inteiro, de pé, sentado? Qual é a estética? Eu tinha pensado em fazer uma roda, tipo uma roda de conversa, em que eu iria expondo assim, todas as minhas passagens, as minhas experiências, né? Mas aí o pessoal, acho que não sei se vai ser esse formato, mas a minha ideia seria essa. A gente não conversou profundamente sobre isso, mas falamos de uma forma geral. Acho que a gente pode ir alternando. Eu particularmente pensei em meio corpo e no formato de depoimento, das perguntas não aparecerem e só o depoimento. A gente teria o roteiro, claro, de orientação, mas na hora, né? não no formato entrevista. Senão fica uma coisa muito formal e não é isso que a gente quer agora. Na verdade, assim, aí a gente até gostaria e tal, e entre os três, o ponto que a gente conversou foi esse. Os três prefeririam que não fosse em formato entrevista. E ela tá assim. Mas acho que a preocupação, como falou, de colocar mais pessoas na frente da câmera, né? É uma preocupação solidária. Vocês 4 estão na frente da câmera. Já tá rolando. Isso, pronto. Ok. Para fortalecer aí a história da Iádia. Isso, Iádia. Vocês trariam quais outros elementos para compor o documentário? As árvores. A princípio o foco seria só a fala dela mesmo, né? Nesse momento, pelo tempo que a gente tem. Agora, se a gente fosse produzir com mais tempo, aí sim, fotografia,
Não, mas eu acho que a gente pode usar um pouco de fotografia Não, mas na sua história, como que a gente vai usar essa coisa? Ué, vai filmar. E foi para engrandecer o que a gente colocou, entendeu? Já, até agora. Não, a gente, não sei se a gente vai ficar em círculo, em roda, mas se for, porque a gente ainda, né, vai votar, vamos votar, e pode fazer embaixo de uma árvore, aí já tem um cenáriozinho bacana. Tem ali aqui atrás aquele plano que eles usam para atrasar o circo, que está muito bonito, dá para fazer. Dá para fazer ali na lona de circo também. Aqui eu acho que a gente tem pouco recurso no momento para incrementar. Mas se fosse uma produção mais a longo prazo, eu acho que assim, o que a gente tivesse de documento, né, de fonte primária sobre ela, seria interessante para ser utilizado. Principalmente essa parte de foto, vídeo, depende da apresentação que ela fez, né, ter ali esse registro mais visual, que não fosse só a fala. Nessa construção imagética cabe também trilha sonora, foley? Ah, com certeza, até porque na hora que acho que a foto fosse exibida, né, tem que ter alguma coisa que linkar. Que tipo? Né? Ela canta. A Yadja é uma mulher de vários talentos. Olha, teria que ser uma análise mais detalhada, mas, por exemplo, músicas que de repente contassem a história, alguma coisa, por exemplo, se ela tem uma vivência ali do circo, a gente vai trazer alguma coisa de música para falar sobre isso, ou instrumental, eu acho que é pra gente pensar. Com ela, tipo, uma MP3, tipo, arco, tipo, combina com ela, assim. E temos um nome, viu? Qual é o nome? O Vai e Vem de Yaya. Que ela é conhecida como Yaya, né? Então... Os grupos têm alguma dúvida, tem alguma colocação, sugestão? Vocês têm alguma pergunta a fazer para eles? Tá de boa? Então, beleza. Próximo. Bom, nós vamos falar de uma mulher guerreira, uma senhora guerreira de 80 anos, tá? Ex-radialista, tá? E a ideia é essa, né? A gente tentar tirar um pouquinho dela do que ela passou no rádio da época, tá? E meio que tentar, depois cada um tentar linkar a diferença de como que era passar a informação na época e como é hoje. Essa é a nossa ideia. Tá? E nós vamos estar indo lá na casa dela, como eu comentei com vocês. E a ideia é mais ou menos, vamos ver se a gente consegue imitar como se fosse uma entrevista no rádio mesmo. Como a ideia é focar aqui na área dela ser radialista, na questão dela ser radialista, a gente tentar fazer uma alusão a esse negócio do rádio, como se estivesse entrevistando alguém num programa de rádio ao vivo. A ideia é essa. Para isso, como que vocês pensaram nessa divisão do grupo? Quem que vai fazer as funções que, em tese, vão conduzir o espectador a imaginar que é uma entrevista de rádio? Inicialmente, como nosso amigo que é neto dela, por causa dessa proximidade, ele que vai iniciar. Tá? Nessa questão do conforto também, se é alguém conhecido, próximo, acho que é melhor para ela. E você conhece melhor? Mas... Ele vai, e assim, e a gente tem uma carta na manga aqui, que como ele vai lá almoçar com ela, ele já vai tirar umas ideias com ela ali, já vai visualizar o local, ver o que a gente pode. E depois a gente pega a estrutura, uma coisa mais completa. Mas os demais não têm vontade também de saber da história dela? Você falou, vai o neto dela entrevistar, então em tese ele já sabe um pouco da história. Vocês não sabem, não tem vontade de conhecer essa personagem? Não tem algo a perguntar para ela? Não, sim, por isso. As perguntas são aqui, a gente já perguntou, só que uma pessoa vai entrevistar. Então tem ideia de vocês. Ou não, pode ser que na hora ali, antes de iniciar, obviamente, dependendo com a visão que ele voltar, né, a gente muda alguma coisa, encaixa e estrutura certinho. Chique. Vai usar então o cenário dela lá, né? Você que é neto, pode contar pra gente como que é esse cenário hoje da casa dela? Tem algo que remeta a esse universo que ela participou? Da rádio? Que fonte você vai buscar lá que vão além
da fala dela? Bem, tem as fotografias, né? Tem, claro, as lembranças dela e tudo mais. Ela também tem um álbum de fotografias e algumas coisas que ela trouxe, eu acho, da rádio, quando ela trabalhava aqui. Objetos? Tipo alguns objetos, por exemplo. O ambiente não se remete muito à radialista, à rádio, assim, mas a gente vai tentar conseguir fazer de uma maneira que acaba trazendo o espectador para a rádio, por assim dizer. Eu acho que seria mais o formato de entrevista e não exatamente o lugar. Então, mas na casa em si, tem algum objeto que ela goste, que lembre dela sobre essa passagem? Algum de vocês tem alguma pergunta? Eu só não entendi. No caso, você é o neto. Eu sou o neto. Você que vai levar as perguntas e vai fazer as perguntas para sua avó. O resto não vão. Não vão junto? Não, assim, primeiro eu vou tirar umas informações com ela. Porque eu não sei todo o geral, assim, da história dela. Eu vou tirar mais algumas informações sobre da rádio dela, sobre a história aqui na cidade de Cruzeiro, porque ela não está aqui, ela é de Cachoeira, né? Aí a gente vai tirar essas informações, eu vou voltar pra cá depois do almoço. Aí a gente vai organizar mais as perguntas. Isso. Pra que depois a gente faça a entrevista mesmo. Olha, nada impeça também, como a gente vai tentar, se a gente conseguir fazer como se fosse uma entrevista dentro do rádio, nada impeça também de ser uma conversa entre locutores ou 4 locutores entrevistando. Nada impede, isso aí a gente vai elaborar a ideia. Tá? Mas eu sugiro assim que para poder ver se vai dar certo, você ligar para ela, se tiver como fazer isso, e já marcar se pode daqui meia hora estar lá. Ele vai estar lá. Eu vou almoçar na casa dela para conversar sobre mas a gente vai ficar almoçando aqui, né? Então tem que comer. Não, mas ele vai lá. Ele vai lá. Mas eu vou lá. A casa Pertinho. dela é pertinho aqui. Bacana, então tá tudo isso. Chique. Fechou? Então, o nosso trabalho, nossa entrevista é entrevistar o Carlos, que é o historiador do museu, na parte da tarde. Ele está chegando aqui. E a entrevista seria não sobre ele, mas sim sobre um pedaço de memória que foi quase perdido da cidade, que é a luta trabalhista na cidade de Cruzeiro. Cruzeiro, como o Miguel vai poder explicar muito melhor do que eu, é uma cidade que tem uma história de luta trabalhista muito forte, por ter sido industrializada muito cedo, e uma história que foi apagada quase completamente. Cruzeiro tinha até um apelido de Pequena Moscouzinha por causa de ter essa grande luta trabalhista antes da ditadura militar, que foi onde se apagou quase tudo que a gente tinha dessas informações. E o nosso trabalho vai ser para entrevistar o Carlos, que ele é historiador e sabe falar sobre isso, para tentar resgatar um pouco dessa história. Qual é a importância hoje do Carlos para a cidade? Bom, o Carlos ele é historiador e, assim como as pessoas que trabalham no museu, ele ajuda a gente a perpetuar essa história de Cruzeiro que aos poucos vai sendo perdida se não se houver realmente essa organização, essa catalogação e contar realmente essa história. E por ele ser formado em História, ele tem não apenas a formação técnica que a gente precisa para a nossa entrevista, mas também tem métodos de pesquisa que ele desenvolveu ao longo do curso e tal, que pode nos ajudar a conseguir as melhores informações, a conseguir a forma melhor de adquirir informações para a nossa pesquisa, para a nossa entrevista com ele. Bom, um pouquinho de tempo atrás nós falamos a respeito do recorte dentro do roteiro, né? Vocês deram aí a temática que é a respeito da luta trabalhista, né, na cidade. Qual é o período que vocês pretendem trabalhar? Porque senão pode ficar muito amplo, pode dispersar essa ideia? Então, realmente pode dispersar essa ideia, mas Cruzeiro é uma cidade bem nova e como a história ela meio que teve um ponto de final, ela foi forte
forte até certo ponto seria até a década de 70 e 60. Até a década de 70 e 60, tendo seu início no final de 1890, 1900. O final dessa era que a gente vai trabalhar e o começo da ditadura militar, e a gente vai ter um panorama aí, um paralelo entre um e outro, explicando um pouquinho melhor. Porque se iniciou-se esses movimentos, porque Cruzeiro, querendo ou não, foi a primeira cidade que teve um movimento operário aqui no Brasil, e a primeira a ser silenciada pela ditadura. Então, é importante, por causa que hoje a cidade é uma das que mais são conservadoras do Vale do Paraíba. E a gente achou importante esse projeto por conta da justificativa de que se há muita falta de informação sobre um período, a gente tem que buscar métodos de pesquisa e informações que sobre ele já existam e pessoas, logicamente com a formação técnica adequada, que melhores vão centralizar aí as informações que a gente precisa. Bom, você falou do Carlos, que trabalha no Museu Major Novaes, né? Isso. Esse Museu Major Novaes é um casarão da época cafeeira, né? Mas tem aqui dentro do espaço em si, que vocês conhecem melhor do que nós, elementos que também possam compor essa construção de roteiro, essa construção de ideia que vocês vão passar, vão transmitir para o espectador? A gente tem 2 sessões focadas especificamente na ferrovia e uma específica das greves dos trabalhadores ferroviários. A gente tem uma sala de fotos que tem, na sua maior parte, fotos de trabalhadores da cidade de Cruzeiro, e no acervo a gente tem jornais que pode ajudar a gente nessa pesquisa e nessa construção imagética, como você mesmo disse. Trilha sonora, outros elementos para construir? Trilha sonora seria mais uma coisa simples, por focar mais na entrevista em si, e talvez alguma coisa mais para a introdução do que seria o tema, mas tirando isso, nada muito elaborado. E até existe, tipo, lá em cima da exposição, existe um trecho de uma música que é sobre essa relação. E com isso a gente pensou em fazer uma introdução musical antes de iniciar exatamente a entrevista com o Carlos, que é o nosso centro de pesquisa hoje. Com cortes de fotos meio mostrando o contexto, tipo, fotos que mostram o contexto, sem explicação, com essa música de fundo. Depois teríamos um efeito sonoro da chegada do trem, tipo, quando puxa o negócio do trem. Aí começaria a entrevista. Porque essas fotos seriam da exposição de cima, que em sequência seria uma mostrando mais em geral a exposição, a segunda mostrando a parte do café que a gente tem na exposição, a terceira seria mostrando o Major Novaes, e a quarta o Dom Pedro, porque o Major Novaes tinha amizade com o Dom Pedro, e com isso ele conseguiu trazer para cá a ferrovia. A quinta seria sobre os trabalhadores ingleses, e a sexta, que entraria logo em sequência com esse barulho e dando início à entrevista com o Carlos, seria sobre as fotos que a gente tem em cima dos jornais da greve. Tudo isso ele falou em takes bem rápidos antes da nossa entrevista. Alguém tem alguma pergunta dos outros grupos, alguma colocação, sugestão? Então, vamos à obra, né? Tá, então a gente vai pedir licença aqui para nossa artista e vamos responder de um jeito que ele não apareça, tá? Então, a senhora fala baixinho ou mais alto que eu? Eu sou essa na hora. Se a senhora fala baixinho, aqui é o controle de áudio da câmera, tá? A gente virar. Vocês querem aproveitar e dar uma olhada? Vocês querem aproveitar e olhar? Tá?
do áudio da câmera. Ó, canal 1 é esse aqui, canal 2 é esse aqui. Só que você vai pegar os dois daqui na frente, por isso que é o lado de cima, canal 1 e canal 2, aí, tá? Você já tá ouvindo alguma coisa aí, tá? Essa fita pra você não demora aqui, você não consegue gravar. Vai pegar os dois da frente dele. Aí nisso aí você não mexe nada. Você vai deixar aí ou você vai alternar alguma coisa? Deu velho. Não sei, aqui ó, o L. No caso dela, ela vai captar som ambiente. Então ela tem que verificar o som de frente. Aí nisso aí ela não Porque mexe mais. como guia. Aí não. No caso, por exemplo. Não. Ela vai pegar o daqui. Porque esse vai ser aquele. O que vai captar mesmo o áudio da entrevista é aquela ali. Inclusive o fone vai ter que ficar com ele. Aqui, ó, tá vendo? Atividades de artes didáticas, em que a gente fazia trabalhos em madeira, atividades. Então, a gente vai entrevistar o Carlos. O Carlos aqui, ele é um historiador da parte da tarde do Museu Magino Novaes. E, Carlos, quer falar um pouco sobre você? Eu me chamo Carlos Roberto, trabalho aqui no Museu Magino Novaes. Depois dessas fotos vão estar tudo no A gente vai disponibilizar tudo para vocês pegarem lá, viu, gente? Tá? Teve cidade oficial e teve cidade da matéria. Tá?
Joia. É o mesmo nome do canal no YouTube. Isso. Vamos lá? Oh, pode, a hora que quiser. Bom, gente, queremos agradecer a todos que participaram da oficina aqui de audiovisual e ligado à oralidade, a oficina de produção cinematográfica na cidade de Cruzeiro. O projeto chama Minha Cidade Tem Gente do Bem, como a gente explicou desde o começo, e os objetivos dele é realmente a gente passar as noções básicas de uma produção audiovisual, da produção cinematográfica, e deixar isso como um legado e desafio a vocês que participaram desse trabalho, né, para que a partir disso possam buscar mais informações, novos conhecimentos e especialmente valorizar, né, utilizar as ferramentas que tem em mãos e utilizá-las a favor da história, da memória, da cultura da cidade, da região do nosso país. Quero chamar aqui a nossa diretora, a Cláudia Mello, para fazer a entrega do certificado a cada um de vocês, como forma de agradecimento. A gente lembra que esse projeto ele foi aprovado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que é o PROAC 44-2022, que é o projeto específico para o Vale do Paraíba, o Vale Histórico, o Vale da Fé, chamado Viva o Vale, e que nós esperamos que em 2024 a Secretaria de Economia e Cultura Criativa volte a promover isso, né, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, porque é muito importante a gente dar continuidade às formas de expressões artísticas, né? Já deixa esse apelo também à Secretaria, né, e a todos aqueles que fazem gestão cultural também no município, também na região, para que fomente mais isso nas cidades. Então, Claudinha, sem mais delongas, gostaria que você entregasse esse primeiro certificado. Para o Rafael Félix. Rafael. Calma! Rafael, vamos ver cadê a sua criatividade no programa que você usa. Vai deixar. Beleza? Obrigado. A segunda. A segunda é a Bruna Lima. Aê. Você vai usar, né, a sua ferramenta, e a gente está aqui para dar todas as dicas que precisar, tá? A terceira, não dá, não entrega para ela não. Não, a terceira não? Não. Aí, ó. Ela não vai. Marcela Campos. Marcela vem, também é Marcela. bastante curiosa. Marcela, eu tenho certeza que você vai fazer um bom curso. Não vai por aqui não para nenhum de vocês, tá? Isso é seu. Tirou? Não, peraí. Tá no... Tá na tela. Foi. Aê. Vai? Foi. Obrigada. Obrigada, gente. Não. Eu já tô tirando e mandando de todo mundo. Então vamos chamar agora o nosso diretor cinematográfico, cenógrafo, iluminador, o que mais? Aderecista, iluminador, bonequeiro. Gente, ele faz boneco, tá? Ele faz boneco. Ele é bonequeiro também. Ele Pessoal, faz... obrigado pela presença hoje aí. Queria agradecer em nome da equipe aqui, da TV Cidade também, que foi um prazer a gente poder dar esse início, e espero que a gente tenha despertado em vocês um interesse em produzir. Quanto mais pessoas produzirem no Vale, mais forte, mais palavras teremos e mais conseguiremos progredir. E espero a gente voltar aqui e todo mundo está produzindo super coisas aí. O nome aqui é Luara Marieva Araújo. Agora pegou. Shaiva. É a Luara, minha neta. Vou tirar duas fotos. Mostra lá o... Aí. Agora já aprendeu a falar, né? Yadja Celina Shai, até aqui, Weld. Shai Weld. Eu só queria dizer o seguinte, para o bem,
Parabéns. A equipe, excelente, didaticamente, assim, muito bons no que fazem. E eu espero que a gente tenha um segundo módulo, para que a gente possa dar continuidade, porque é importante a gente aprender e o conhecimento só enriquece. Gratidão a todos. E a Yaya, como sendo a pessoa que tem mais o arcabouço aqui de conhecimento, tá entre vocês, ela vai ficar responsável por cobrar as produções aqui. Desafio para a Yaya. Logo ela. Se vocês não respeitar a Yaya, a gente vai puxar a orelha de vocês. A gente pode, no futuro, fazer por módulo, oficina só de luz, oficina só de captação. Ah, eu acho que seria maravilhoso, está mais que aprovado. Oficina só de roteiro. Já vou chamar o secretário aqui também, o diretor, né? Vai lá. Secretário Aborte. Estamos nomeando nesse momento o Patrick também para fazer essa entrega e lembrar, gente, que o Patrick e a Secretaria de Cultura aqui do município, desde o começo a gente teve uma conversação com ele, ele recebeu a gente aqui logo cedo de manhã aqui, com muito carinho, né, deu toda a atenção, e ele que ajudou a gente a ter essa logística, a ter esse espaço, que é muito bacana. A gente espera que o Museu Major Novaes sempre abra mais para outras artes, para as outras expressões, né? Faça aí a integração entre as artes, né? E especialmente tendo um audiovisual aí sempre. Cinema, né? Junto, né? Com tudo que acontecia aqui. Então, Patrick, muito obrigado em nome do nosso projeto aqui, em nome da Escola de Mídia Comunitária, da Rede Cidade, tá bom? E leve isso aos demais, né? Que ajudaram a viabilizar isso também, porque sozinho a gente não faz nada, né? Faz favor. Entrega. Meu nome? Leia o nome agora. Quem que vai chamar? Aldo Henrique Soares. Vira pra cá, Aldo. Joia. Mais um nome? Faz o registro. Jennifer. Olha só. Ah, essa menina é uma graça. A Rebeca, adorei você. Eu também, somos nós. Né? Você é a nossa chaveirinha oficial agora. A mais querida. Ótimo. Parece que esse eu conheço também. Samir. Falar Samir. Não conhece Samir? Do observatório também? Não. Mas ele é neto, mora aqui de uma grande radialista que mora aqui do lado de vocês, hein? Samir é escoteiro. Tá vendo? Filho da Ana Márcia, presidente do grupo escoteiro. Aí. E neto da Dona Carmen, que a Da gente Carmen, amou a história. Isso. Chique. A do Brechó do Fragão. Esse E o... Ah, não, Bruno já foi. Aí. Super bom. Mais um que você conhece, então. Miguel. Eita! Aí! Ótimo! Muito bom, obrigada. Estou com preguiça de bater palma, gente, pelo amor de Deus. E o último.
Maílson. Que não é o Maurício da Moto, que é o Maílson. Carão, faz carão. Pessoal, vamos todo mundo tirar uma foto aqui. Vem junto, Vamos tirar uma junto, todo mundo. Vamos tirar uma foto aqui. Vai contigo? Por favor, agradeço. Opa, bom professor, muito bom. Deixa eu abrir aqui para ficar todo mundo no vídeo também. Vem cá, pessoal. Vamos lá, pô, fazer a nossa foto. E a licença, que a gente ficou sabendo só. Vem, João. Na frente. Na frente, vem cá, pessoal. Vai lá, João, Marcelo. Vamos virar pra lá. Encolhe mais aí, ó, pra gente chegar todo mundo no banner. Tá cabendo todo mundo? Se quiser chegar a pegar mais um bando, dá pra chegar a casa daqui. Aí. Não, pode chegar um pouquinho mais. Você caiu o suporte. Pode chegar um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó. Pegar mais ainda. Aí, deu, Marcelo, deu você. Até aqui? Aí vocês. Tá. Venha pra cá. Deu. Vem mais. Arroz, todo mundo arroz aí. Arroz. Vou tirar uma pra cada um, vai que uma erra. X. Tira um aqui do nosso celular. Isso aqui é da Cláudia. Fechou. Gente, olha, a gente vai fazer lá um grupo, alguma coisa que a gente não está falando. E segunda-feira eu vou subir todos os vídeos para vocês terem acesso, para vocês editarem a gente também, depois a gente vê como é que ficou cada um. Tá? Vamos mandar por e-mail isso daqui. Estamos aqui com o jovem Samir, que participou hoje, né, da nossa oficina Minha Cidade Tem Gente do Bem. Samir, eu queria ouvir as suas impressões, né, das oficinas, se acrescentou alguma coisa para você, o que você já sabia, o que você não sabia. Bem, assim, eu sabia fazer esse tipo de vídeo, editar vídeos, mas é claro, aquelas coisas mais simples, né? Aqui no caso, é literalmente uma produção inteira focada só para fazer algum vídeo, algum filme. Eu aprecio bastante, sabe? Eu gosto bastante de filmes também, eu sempre planejo fazer algum filme, tenho várias ideias, mas como produzir, editar, principalmente gravar, é muito difícil para mim, sabe? Aí é muito legal o que eu vi aqui, que eu gostei bastante, que é sobre esse mesmo, a produção por trás dos filmes, por trás não só de filmes, mas também de vídeos, também de podcasts e outras coisas. É algo muito interessante, sabe? E eu agradeço por estar aqui, foi algo muito bom, assim, algo que eu quis aprender, vim aqui com vontade mesmo, sabe? Então, a nossa proposta, inclusive a escolha desse lugar, porque aqui é um lugar de memória, né? Um lugar de casa de memória. E a gente vê com uma importância muito grande para todo lugar, para todos os municípios, para todas as localidades, as pessoas se registrarem e registrarem a sua passagem nesse tempo. E justamente porque se a gente não olhar, né, com carinho para quem está fazendo o hoje, a gente não vai ter uma perspectiva, né, de uma salvaguarda de memórias para o futuro. Então a intenção de hoje foi despertar isso, né? Você tinha noção desse papel da mídia? Não, eu não tinha esse tipo de noção, sabe? Eu sabia que existia para, claro, fazer, ter lembranças, sabe? Marcar o passado, de você relembrar, assim. É mais história, sabe? Não só sobre a história em geral que você aprende nas escolas, mas sim também sobre seus parentes, sobre seus amigos. E sobre isso eu não tinha muita visão. Depois desse curso eu acabei tendo uma visão maior, assim, sobre esse tipo de coisa. A história da cidade ela é construída pela história das pessoas que habitam nela. Com certeza. Né? E a intenção foi de mostrar da necessidade de guardar isso, né? E quando a gente vê que a pessoa, no seu caso, a gente deixou livre a escolha dos personagens e você foi atrás da sua avó e que tem uma história diferente, inusitada, né? Então, passa pra gente que você já captou essa necessidade e essa importância, esse valor que tem, não a imagem pela imagem, mas a imagem por uma motivação.
né? Um motivo pelo qual essa imagem é importante. Dar valor, valorar as imagens que você faz, né? A ideia é que a partir, né, desse start, e não é um curso livre de poucas horas, enfim, é mais uma pincelada, uma noção, mas foi importante pra gente saber o quanto você assimilou de que um simples vídeo que você faz no celular é algo muito importante. E que quanto mais você aprimorar o modo de fazer, mais importância ele vai ter num contexto que sai de dentro da tua casa, né, e contagia o teu bairro, a tua cidade inteira, o estado, o país e o mundo. Sim, com certeza. E a gente percebeu em você que você teve esse start. Foi muito bacana para nós, né? O que surgiu, né, da sua perspectiva em relação ao que a gente passou. Isso pra gente foi muito bacana. Obrigado, né, por você ter vindo. Por essa oportunidade, assim, sabe? E também de incluir um parente meu muito próximo, que é a minha avó, de fazer exatamente isso que você disse, né? Compartilhar essas histórias incríveis que acabam, sim, construindo a história de Cruzeiro. E todas as pessoas têm uma história, e todas elas são importantes para a cidade. A gente precisa de agentes multiplicadores disso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Patrick, você foi uma pessoa que acreditou na gente, acreditou na proposta, e hoje a gente veio realizar. Eu queria saber quais foram as suas impressões, né, de ver a garotada fazendo e de ver tudo acontecendo que a gente, a questão de um mês atrás, trouxe no papel. É uma alegria muito grande, né? Nesse momento vim junto com Minha Cidade Tem Gente do Bem, com a escola, a TV comunitária, né? Todo o pessoal que pôde trazer isso para o município de Cruzeiro. Hoje, dentro da cultura, a gente fala muito numa proposta de interiorização da cultura. E justamente com a proposta do Minha Cidade Tem Gente do Bem, a gente viveu isso hoje. A gente trouxe o que se vive dentro de uma localidade, de uma grande capital, de um grande estado, para uma região mais interiorana. E foi uma alegria poder apresentar, o nosso público esteve aqui muito presente, o pessoal muito intenso, que gostou e viveu muito essa experiência. E saiu daqui, né, pessoas com outras perspectivas, outros intuitos, e que certamente levará a algo muito grande. A cultura tem muito disso, a cultura tem do que ela é formativa, do que ela é vivida e do que ela certamente levará daí adiante de uma experiência vivida. Bom, você é uma das pessoas gestoras de um grande museu, né, que tem uma história muito bacana, e a gente que frequenta bastante museu, a gente vê a necessidade de você estar sempre ampliando o acervo, colocando coisas, né, de períodos. E a gente sabe que em alguns momentos esses períodos cessam, né, e ficam um hiato no acervo de uma determinada época, né? Para você, qual é a importância de você ter sempre agentes produzindo coisas que possam vir ajudar a contar a história, né, do município na contemporaneidade dentro de uma casa como essa? O museu, né, especificamente o Museu Major Novaes, hoje o carro-chefe da cultura cruzeirense, eu acho que eu acredito que o museu é sem dúvida a grande construção da memória urbana do município de Cruzeiro. É do museu que Cruzeiro começou e hoje toda a história, toda a cultura vivida em Cruzeiro está aqui, aos pés desse casarão do século XIX, que abriga tantas outras atividades, seja elas artísticas e culturais. Hoje, essa proposta do Minha Cidade estar aqui é porque no museu hoje, no Museu Major Novaes, a gente se vive uma experiência muito bonita que chama o Museu de Todos e para Todos, que traz a cultura viva através das suas expressões. E guardar essa memória é poder viver ela hoje para que a gente, sobretudo, tenha ela num futuro muito próximo, que é o que nós vivemos no passado e levamos para as pessoas hoje. O museu, ele é o carro-chefe da nossa cultura e ele tem aqui a sua exposição de longa duração que conta a história do município, conta a história dos agentes sociais que viveram aqui
e que certamente, né, essa história que guarda consigo uma vanguarda cruzeirense, uma vanguarda de vida ali. A gente queria agradecer muito, né, esse espaço, agradecer a hospitalidade, agradecer todo o cuidado que vocês tiveram também com a nossa proposta, porque a ideia é essa, né? Hoje o acervo existe porque alguém produziu esse acervo. Talvez nem com a intenção de que ele fosse um acervo, mas ele está aí, ele existe porque alguém fez. Então a gente está plantando hoje uma sementinha para daqui, sei lá, 100 anos, né, esse acervo possa ser renovado com o que esses novos agentes produzirão daqui para frente. Sim. Essa sementinha hoje faz parte de uma cultura de produção em massa, de agentes sociais que nascem de uma proposta pequena e que fará a diferença muito grandiosamente. Acredito que o Minha Cidade Tem Gente do Bem coopera muito para uma transformação social humana e, sobretudo, para que as pessoas vivam depois economicamente disso, para que possa produzir os pequenos vídeos, possa gerar sua fonte de vida e renda aí. Então eu agradeço, coloco o museu à disposição, a cultura de cruzeiro à disposição e mais uma vez essa parceria ela trouxe e ela trará uma formação que certamente tira o jovem, tira as pessoas de um comodismo e dá a ele mais uma esperança de vida.